Olá, gente querida, povo de Deus, graça e paz. Mais um dia abençoado por Deus, que Deus nos dá o privilégio, a grande oportunidade de chegar até você. Eu sinto uma alegria aqui no meu espírito muito grande de poder chegar até você. Eu não sei quem você é, não sei qual a expressão do seu rosto, não sei onde você mora. Uma coisa eu sei, eu chego até você. E isso é uma coisa muito rica para mim, porque eu chego até você não para te confundir. Pelo contrário, eu chego até você com a palavra do Evangelho da Graça de Deus. Aquela palavra que Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita. Então eu chego até você com o Evangelho que o próprio Paulo diz, que o Evangelho é o poder de Deus direcionado a quê? A salvação de todo aquele que acredita no Evangelho. Então quero ler um texto aqui, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo fala a respeito do Evangelho, no capítulo 15, e nós vamos ler a partir do verso 1. Irmãos, venho lembrar-vos que o Evangelho que vos anunciei, no qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. Então olha que coisa importante que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que o Evangelho que ele anunciava, o qual os coríntios receberam, eles receberam o Evangelho, por este Evangelho eles seriam salvos, se eles retivessem a palavra, tal como Paulo pregou. Você já parou para pensar nisso, que Paulo está dizendo? O Evangelho traria a salvação se eles retivessem a palavra. O que é reter a palavra? Eu conheço as cartas de Paulo, eu conheço o que é o Evangelho. E eu vou reter essas verdades dentro de mim, eu vou abraçá-las, retê-las dentro do meu coração. E por estas palavras, por este Evangelho, por este ensinamento de Paulo, isso vai me trazer salvação. Por ela sois salvos, mas de que forma? Paulo diz, se eu retiver a palavra, se vocês reterem a palavra, reter a palavra aqui dentro, tal como Paulo pregou. Então pense nisso, por isso que eu fico insistindo em cada carta de Paulo e repetindo e repetindo. Você lembra quando você ia na escola, você tinha aquela chamada oral de tabuada, então você tinha que, diante do professor, pelo menos no meu tempo foi assim, ele iria fazer uma chamada oral para ver se você sabia todas as tabuadas. Então ele chegava lá e falava, tabuada do 7, tabuada do 6, você tinha que falar de uma forma decorativa todas as tabuadas que você havia decorado. E eu lembro que, para saber aquela tabuada, eu ficava olhando aquilo e repetindo, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, repetindo aquilo dezenas de vezes. Até que a minha mente ficava ajustada, até que lá no meu coração, tudo aquilo ficava depositado, e depois eu saberia aquela tabuada de cor, todas elas detalhadamente, mas era pela repetição, que aquilo ficava gravado na minha mente, memorizado ali, e eu podia responder para o professor detalhadamente sem errar. Assim também é o conhecimento do Evangelho. É algo que eu tenho que ficar em cima constantemente, repetindo, 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 até que o Evangelho, que é o poder de Deus, ele passe a ocupar a minha mente de uma forma abundante. Até que o Evangelho, pela repetição, ele passa a ser uma coisa interiorizada dentro de mim,
e memorizada de tal jeito que eu nunca mais venha a esquecer. Então, reter a palavra, como Paulo diz, como ele ensinou, eu tenho que repetir cada carta, repetir, até que aquilo se torna 100% na minha mente. Se torna 100% no meu espírito. Então eu retenho a palavra dentro de mim, vou guardá-la dentro de mim. E reter a palavra como Paulo ensinou. Não está escrito isso aqui? Nós não temos afirmado que Paulo é o apóstolo enviado para os gentios. Nós não temos afirmado que Paulo ele recebeu revelação direta de Jesus Cristo sobre o Evangelho da Graça de Deus. Quero ler aqui para você, Gálatas capítulo 1. Isso aqui não é uma coisa que tem que passar despercebido. Pelo contrário, eu tenho que saber essas coisas detalhadamente. O que Paulo diz no capítulo 1 de Gálatas, versos 1 e 2. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. O que Paulo está dizendo? Que não teve ninguém que veio procurar Paulo e disse assim: Paulo, eu vou te ensinar o que é o evangelho. Ele não está dizendo aqui que ele foi ter umas aulas com Pedro, ele foi ter aulas com Tiago, com João, com Judas. Não. Paulo está dizendo que o evangelho que ele anunciava não era evangelho segundo o homem. E ele diz: porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. Então Paulo não teve aulas com Pedro, ele não teve aulas com homem algum para aprender o evangelho. Por isso que ele fala: você vai ser salvo pelo evangelho se você reter a palavra tal como eu vou anunciei. Olha como é sério isso. Então ele diz: eu não aprendi de homem algum. Então você poderia perguntar: Paulo, como é que você aprendeu o evangelho então? Então Paulo vai dizer: eu aprendi porque Jesus Cristo apareceu para mim, não só uma vez no caminho de Damasco, várias vezes. E Jesus Cristo revelou esse conhecimento a Paulo. Você está entendendo? O próprio Senhor Jesus Cristo revelou o evangelho diretamente para Paulo. Paulo não foi inspirado para escrever o evangelho. Inspiração passa pelas emoções do homem, passa pela alma do homem. Inspiração está sujeito a erros. Mas revelação não passa pelos sentimentos do homem. É o próprio Deus quem revela, abre o conhecimento e revela uma coisa que o homem, por sua própria sabedoria, por esforço próprio, jamais poderia conhecer. Então o que é revelação? Deus vem ao homem, abre o entendimento do homem, e faz o homem entrar numa dimensão profunda, e ali Deus revela diretamente para o homem o evangelho da graça de Deus. Não passa pelas emoções do homem. Então foi isso que Cristo fez, e o apóstolo Paulo está dizendo: eu não aprendi de homem algum. Eu sei que no meio evangélico vai dizer assim: não, mas a Bíblia é um todo. É de fato, não, a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Mas é claro, eu concordo perfeitamente. A Bíblia é inspirada por Deus, homens santos escreveram da parte de Deus. Concordo, é isso mesmo. Mas eu preciso diferenciar a inspiração que Deus deu a homens para falar para o povo judeu, que era o Velho Testamento. A inspiração que Deus usou diversos personagens no tempo que as Escrituras e que a Bíblia foi escrita. Mas eu preciso entender que para Paulo não houve inspiração, houve revelação. Isso é totalmente diferente. A distância de inspiração para revelação é gigantesca, é infinita. Você entende o que eu estou dizendo?
Então eu encontro a clareza do Evangelho nas cartas de Paulo. Se eu for procurar o Evangelho no Velho Testamento, eu encontro resquícios do Evangelho. O que eu vou encontrar no Velho Testamento é a história do povo judeu, o judaísmo, a lei, as festas, os sacrifícios, os rituais. Eu vou encontrar isso lá em abundância. E no meio de tudo isso, sinais que o Evangelho viria lá na frente, que Jesus Cristo viria. Como Isaías 53, se eu for lá em Isaías 53, Isaías teve uma visão do sacrifício de Cristo na cruz. E falou do Cristo crucificado, que aconteceria lá no futuro, que ele levaria a iniquidade de todos. Mas era um sinal lá para o futuro. Agora Jesus já veio, já cumpriu tudo aquilo que estava na velha aliança, já foi cumprido na cruz. Agora Jesus vem e estabelece a nova aliança, o novo testamento no qual nós vivemos. E nesse novo testamento, aí sim, o evangelho da graça de Deus, ele é revelado principalmente ao apóstolo Paulo. Então você poderia perguntar, pastor, então o senhor está excluindo Pedro, o senhor está excluindo Mateus, está excluindo Judas? Não estou excluindo nenhum deles. Leia a carta deles e você vai ver que eles não chegaram a 10% do conhecimento que Paulo teve. Se você ler o que Tiago escreveu, o que Pedro escreveu, o que João escreveu, você vai ver que tem muita coisa trazida da lei nos escritos deles. Leia a carta de Tiago, você vai ver que Tiago não entendeu nada da graça de Deus. Ele nunca falou da obra da cruz, do sangue derramado, da nova aliança. Ele só falou coisas para quem estava na lei. Qual é o verso? Capítulo 1, verso 1 de Tiago. Eu quero ler aqui para você entender. Tiago 1, verso 1. Olha lá o que ele está dizendo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Agora ele vai endereçar a carta dele. Para quem ele está escrevendo essa carta? Para judeus ou para os gentios? Olha o que ele diz. Vou ler novamente. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Surge a pergunta, quem são essas 12 tribos? Qual o povo que foi dividido em 12 tribos? O povo judeu, Israel. Essa carta não foi escrita para os gentios. Tiago está endereçando essa carta às 12 tribos que estavam em dispersão. As 12 tribos, os judeus. Está bem claro isso? Ele não está endereçando essa carta aos gentios. E você vai ver que nos dizeres de Tiago, Tiago está dizendo que o homem era justificado por obras e não somente por fé. Tiago está dizendo que o homem é salvo por obras e não somente por que ele acredita. Totalmente contrário àquilo que Paulo escreveu. E se você for ler a carta dele inteira, você vai ver que ele não falou nada da cruz, da graça de Deus. Ele vai falar muito de disciplina da carne, como é na lei. Leia isso. Mas da graça de Deus, a salvação pela graça, a salvação pela fé sem obras, Tiago foi de Deus, foi. Olha a inspiração que ele teve, mas ele não entendeu nada praticamente do evangelho da graça de Deus. Se entendeu, não chegou a 10%. Ah, pastor, que heresia que o senhor está dizendo. Não, leia com atenção. Está aqui diante de nós. Os demais apóstolos foram homens de Deus, apóstolos de Deus, sim. Mas eles não entenderam 10% daquilo que Paulo entendeu. Por isso que Paulo fala, não aprendi de homem algum, mas aprendi mediante a revelação de Jesus Cristo. Pastor, o senhor falando assim, vão dizer que o senhor está cheio de heresias. Eu não estou muito preocupado com isso. Eu nem ligo para nada disso, porque eu sei que aqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus, aqueles que são chamados para a graça de Deus, eles vão entender essa linguagem. Eles vão ter clareza sobre isso. E quando eles entenderem que a revelação do Evangelho está nas cartas de Paulo, abre algo dentro deles tão extraordinário,
que o próprio Espírito testifica dentro deles que é verdade. Eu não preciso defender a verdade, porque o próprio Deus defende a verdade. Ele é o defensor da verdade, não sou eu, tenho só que falar, nada mais que isso. Então, retomando, eu chego até você com a infalível palavra do Evangelho da Graça de Deus. Eu sei que quando isso se enraizar dentro de você, isso vai criar uma raiz tão profunda, isso se torna algo indestrutível. Indestrutível dentro do seu espírito. Mas vamos à palavra de hoje, estamos lá em Colossenses, capítulo de número 3. Hoje nós vamos começar o capítulo de número 3. Já estamos mais de 3 meses meditando nessa carta de Paulo aos Colossenses. E hoje nós vamos ler capítulo 3, versos 1 a 4, que diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas de onde? Lá do alto, onde Cristo vive. Então, onde está Cristo agora? Lá no alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Olha, se Cristo é Deus, como ele pode estar assentado à direita de Deus? Então Deus, Cristo tem um Pai que é Deus e Cristo é Deus também. Pense a respeito disso. Olha, isso aqui é Paulo que está escrevendo, não sou eu que estou inventando. Vou ler de novo. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Então vamos àquela perguntinha que eu sempre faço. Porque Paulo escreveu esta carta aos Colossenses. Hoje eu não vou explicar as 4 falsas doutrinas, expliquei a live passada. Mas você sabe que 4 falsas doutrinas entrou na igreja dos Colossenses. A primeira delas é o asceticismo, expliquei sobre isso. Segunda, gnosticismo. Terceiro, misticismo. E a quarta, o judaísmo, pessoal da lei. E uma coisa que sempre acontece na mente do povo da igreja que se abre para as falsas doutrinas, a primeira coisa que a falsa doutrina faz é anular o que Cristo fez na cruz. É esconder o evangelho da graça de Deus. É anular o poder daquele sangue derramado. É tumultuar a mente da pessoa para que ela não compreenda a nova aliança. Então, não esqueça, toda igreja que a falsa doutrina reina lá e é ensinada, o povo não entende o evangelho da graça de Deus. O povo vai ficar preso no judaísmo, no Velho Testamento, a vida inteira. Você vai lá, a liderança que prega e ensina lá, eles sempre vão se voltar para as coisas do Velho Testamento. E quando eles se aproximam, eles vêm e vão falar assim: a mulher do fluxo de sangue, receba, hoje é o dia, assim que a mulher tocou nas vestes de Jesus, pela fé, levanta a mão, toca nas vestes, a sua vida vai ser curada, vai ser mudada. Olha, a mulher deu uma oferta da viúva pobre, você tem que dar tudo que você tem, ela deu todo o sustento. Olha, aquele leproso clamou, Jesus entendeu e ouviu ele e curou ele. Olha, o cego de Jericó, o máximo que eles vão vir é falar dos milagres, da multiplicação de pão, expulsar demônio. Eles vão trabalhar muito na expulsão de demônios, sempre na pregação deles tem demônio, porque eles enxergam isso. E o pentecostal passa um pouquinho disso, chega em Atos 2, no derramamento do Espírito Santo, nas línguas que eram línguas humanas, não eram estranhas, estranhas para quem falava, para quem ouvia era a língua do lugar de nascimento. Aí daí eles vão pular para Coríntios 12, que fala sobre os dons, e vão voltar para o Velho Testamento. Eles não entram nas cartas de Paulo, eles não entram em Romanos.
não entram na justificação, na redenção, na filiação, na reconciliação e voltam para trás. A falsa doutrina faz com que a mente das pessoas seja enganada e eles ficam presos nos hábitos e costumes do Velho Testamento. Então isso que aconteceu com os colossenses. Se tampou na mente deles o conhecimento de quem era Jesus Cristo, do que aconteceu na cruz, eles se voltaram para a falsa doutrina e ficaram cegados e cegos para a verdade do Evangelho da Graça de Deus, principalmente para a pessoa de Jesus Cristo. Então Paulo escreve esta carta, mostrando que Jesus Cristo é Deus, que Ele já nos libertou do império das trevas, que nos transportou, mostrando que Jesus Cristo já nos reconciliou consigo mesmo, mostrando a obra de que Jesus Cristo fez por cada um de nós, principalmente que Jesus Cristo é Deus, Criador dos céus e da terra. E ele vai trabalhando, dissertando em muitos assuntos, até que nós chegamos no capítulo 13, onde Paulo mostra algo extraordinário. Ele diz assim: se vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, qual é o objetivo de vocês? Paulo fala uma coisa totalmente contrária ao Evangelho da prosperidade, à doutrina da prosperidade. Paulo mostra um caminho que nós temos que seguir, totalmente contrário a esse evangelho que você vai ficar rico da noite para o dia, contrário ao evangelho da campanha, dos votos, dos sacrifícios, das fogueiras santas, do dízimo. Ele mostra algo totalmente contrário a isso que você vê na mídia. Ele fala assim: ó, vocês ressuscitaram com Cristo, então vocês têm algo, vocês têm um alvo. Ele diz assim: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Totalmente contrário a esse evangelho que escraviza. O evangelho que escraviza prega o quê? Que Deus vai resolver todo o teu problema. Deus, se você der muito dinheiro na igreja, você vai ter carro, casa, você vai prosperar. Quais as campanhas que eles fazem? Campanha da vitória, campanha do trabalho, campanha do salário, campanha para alcançar isso, 7 passos para isso, 7 passos para aquilo. Só coisas terrenas. Eles pregam que se você der bastante dinheiro na igreja, você vai ficar rico. Você tem que dar casa, carro, fazer a maldita e mentirosa, exploradora, fogueira santa, que é dar tudo que tem. Eles pregam essas mentiras. E as pessoas vão iludidas, as pessoas têm problemas, elas vão iludidas para a igreja, pensando que vai resolver todos os problemas deles, que o marido ruim vai ficar bonzinho, que a pessoa nunca estudou, só tem emprego precário, mas se ela der o dízimo, ela vai ficar rica da noite para o dia. Não vai. Então, as pessoas eles apresentam para as pessoas um evangelho material, um evangelho que só corre atrás das coisas do mundo, só corre atrás do dinheiro, é o trabalho, é isso. São coisas essenciais para a nossa vida, dinheiro e trabalho, sim, eu reconheço. Mas você participar de igreja que só anda atrás disso e promete que isso vai acontecer na sua vida, se você fizer o que eles querem, dar todos os envelopes que eles querem, vocês entendem? Pastor, mas o senhor pega muito pesado. Meu irmão querido, eu não estou aqui para que você goste de mim, não estou aqui para, olha, vem aqui para a minha igreja, não, eu estou aqui para lhe falar a verdade. E expor, quando você expõe o evangelho da graça de Deus, você vai expor o evangelho da mentira que está aí fora. Quem sabe você está enfiado e escravizado num lugar desse. Já deu tanta coisa da tua vida para eles, só que não aconteceu nenhum milagre que eles prometeram que ia acontecer. Aí se você for questionar o pastor: pastor, eu já sacrifiquei o meu salário, sacrifiquei meu fundo de garantia, eu sacrifiquei tudo, até eu não paguei conta de luz, não paguei nada, minha luz está até cortada para fazer a fogueira santa, você não prosperou. Ele vai dizer assim: você teve fé para dar, mas não teve fé para receber. São os charlatões, eles estão aí. Então o evangelho, meus irmãos, não é eu só correr atrás de Deus para resolver problema e tomar posse de bênção terrena. Às vezes a pessoa liga para mim: pastor, ore por mim. Eu falo assim: você quer que ore para quê? Porque o aluguel está muito caro, porque é só coisas da terra, porque meu filho, porque minha filha, porque eu tenho um problema. Aí você vai ver, dentro do coração dessa pessoa, ela não tem nenhuma intenção de buscar as coisas do alto. Ela não está interessada nas coisas do alto.
Ela não está interessada no conhecimento de Deus, nas coisas dos céus. Ela quer um Deus como um garçom, ou melhor, como o gênio da lâmpada, que você esfrega a mão, aí sai aquele gênio e fala assim, sim, eu amo. Aí você fala assim, eu quero casa, eu quero carro, olha, meu filho precisa melhorar, eu quero trabalhar, eu quero ter dinheiro, eu quero que o meu marido seja bonzinho. Aí o gênio fala assim, sim, eu vou fazer a tua vontade, meu amo. Eles estão atrás de um Deus assim, um Deus que quer resolver problemas, eles só querem resolver problema. Dificilmente alguém chega assim e fala, pastor, ore por mim. Por que você quer que eu ore? Eu quero conhecer as coisas profundas do reino de Deus. Então o falso evangelho está aí, só promete coisas terrenas e não ensina, não prepara as pessoas para nada da eternidade. Então Paulo fala, se vocês ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, à direita do Pai. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Isso contradiz totalmente o que esse evangelho falso da televisão prega. Como vencer isso? Como ter vitória sobre aquilo? Como conquistar aquilo outro? Como tomar posse da bênção? Como vencer o medo? Aí você vai ouvir, eles vão te dar textos do Velho Testamento, as pessoas fizeram isso, você tem que fazer também. Mas vem aqui para a igreja que é a campanha. A campanha, entende? E eles prendem milhares de pessoas nesse cativeiro, elas não entendem nada das coisas lá do alto. Você tem interesse em alguma coisa lá do alto? Você tem interesse, ainda que você tenha uma vida simples nessa vida, você tem sede de conhecer o mundo espiritual? De conhecer a sabedoria de Deus? De se aprofundar no Evangelho? Ainda que você nunca consiga ter um carro zero? Você tem sede de ter revelação da verdade do Evangelho? Ainda que você tenha para o resto da tua vida uma vida simples, sem muitos recursos, você tem sede de Deus? Você tem sede em conhecer a verdade? Mesmo que você, infelizmente, você não conseguiu ter uma casa própria, ou você vai querer buscar a Deus só para ter casa própria, sem nenhum interesse no mundo invisível. Então o falso evangelho incutiu na mente das pessoas que eu tenho que buscar um Deus para viver agarrado nas coisas da terra, agarrado nos bens materiais, agarrado nas coisas desta vida, indo para a igreja só para ter coisas. Eu não estou interessado em Deus, eu estou interessado em coisas que Deus pode fazer por mim. Se Ele não fizer, eu vou encostar Ele na parede. Ou o Senhor é, ou o Senhor não é. São pouquíssimas as pessoas que estão interessadas no reino de Deus, no Evangelho da graça de Deus, sem ter vantagem, sem ter a lei de Gerson. Devemos levar em tudo, levar vantagem em tudo. Então Paulo fala, você já ressuscitou com Cristo? O que é ressuscitar com Cristo? Vamos ler alguns versos aqui, vamos lá, vou explicar isso para você. Carta de Paulo à igreja dos Éfesos, os Efésios, capítulo de número 2. Vamos ler do verso 5 em diante. Eu poderia ler muito mais, mas senão fica tão extenso o vídeo. Efésios 2, 5. Aliás, Efésios 2, 4 em diante. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Para aí. O que Paulo está dizendo? Deus nos amou muito
E nós estávamos mortos. Mortos em quê? Você entende que todas as pessoas que nunca se converteram a Jesus Cristo, elas são mortas? Mortas. Aonde que elas são mortas, pastor? Elas estão vivas fisicamente quando Adão pecou, lá em Gênesis 3. Para você entender o evangelho, que tem que entender o que aconteceu em Gênesis 3. Adão morreu, Eva morreu. Eles morreram onde? No espírito, no homem interior. Eles morreram por dentro, no espírito. A imagem e semelhança de Deus, que é espírito, que foi posta dentro daquele primeiro casal, devido ao pecado, eles morreram. O homem passou a ser um ser exterior, dominado pela carne, capturado, escravizado por uma natureza destruída, porque quando eles pecaram em Gênesis 3, a natureza deles foi destruída. A natureza de Adão antes do pecado não era essa natureza do pecado e da morte que nós temos aqui. Não era essa natureza caída, depravada, essa natureza do diabo que nós temos agarrado em nós mesmos. Não tinha essa natureza maligna. Então, quando eles comeram do fruto, eles morreram no espírito, morreram por dentro. Grandes trevas nasceu dentro deles. Perderam o contato com Deus, os olhos se fecharam para Deus, mas se abriram para o mal. E eles morreram. E eles geraram filhos e filhas e todos nascem mortos. Quando você vê uma criancinha bonita, ali nasceu, um anjinho, mas ela nasce morta espiritualmente. Ela precisa encontrar Jesus e ressuscitar no espírito, nascer de novo, ter um espírito novo dado por Deus, porque lá em Adão todos nós morremos. Então, Paulo fala, estando todos nós mortos nos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, o que Paulo está dizendo? Que juntamente com Cristo nós ressuscitamos. Só ressuscita aquilo que estava morto. Ninguém que está vivo pode ressuscitar. Você está entendendo? Então nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Então toda pessoa que nasce nesse mundo, ela nasce morta. Ela nasce morta, ela nasce morta espiritualmente. É um ser que nasce com uma natureza carnal maligna voltada para o mundo exterior. Mas quando eu encontro Jesus Cristo e tenho Ele como meu único e suficiente Salvador, eu sou ressuscitado lá no meu espírito onde era morto. Aquela imagem e semelhança de Deus é ressuscitada. O meu espírito acorda, brilha, um novo espírito surge dentro de mim. Então, nós ressuscitamos, saímos dos mortos, cremos em Jesus Cristo, houve a ressurreição dentro de cada um de nós, nascemos no espírito, ressurgimos da morte que havia em cada um de nós. Você entende isso? Você entende que todos quantos não creram em Jesus Cristo são mortos? Certa vez lá em Mateus capítulo 8, Jesus está comissionando os discípulos, e um que queria seguir Jesus disse assim: Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro deixa-me sepultar o meu pai. Ele queria sepultar o pai dele. Jesus Cristo disse: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos, mas você vem e me segue. O que Jesus Cristo diz? Que ainda que havia morrido alguém fisicamente, aqueles que iriam sepultar aquele que havia morrido, estavam todos mortos, eles estavam vivos fisicamente. Mas diante de Deus eram todos mortos. Jesus Cristo diz: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Mas o dia que a pessoa crê em Jesus Cristo, essa graça de Deus, e Deus permite que o dom da fé brote dentro dela, então ela ressuscitou dos mortos. Ela estava morta nos delitos e pecados. Ela ressuscitou. Então, se eu e você cremos, ressurgimos dos mortos,
Isso aqui não é a ressurreição do último dia, quando os corpos serão ressuscitados e os mortos serão ressuscitados. Não. Isso aqui é uma ressurreição que acontece diariamente para a pessoa que crê em Jesus Cristo. Quando creu, ressuscitou dos mortos no Espírito. Então, voltando lá para Colossenses, Paulo diz assim, no capítulo 3, verso 1, que nós estamos lendo: portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, já aconteceu isso dentro de você? Já ressurgiu a vida dentro de você? Você já acordou para o Evangelho? Já creu em Jesus Cristo? Já é um filho de Deus liberto do império das trevas? Então você ressuscitou. Portanto, se ressuscitastes juntamente com Cristo, qual é o meu foco agora, o meu alvo? Se eu for atrás desse evangelho falso, que só leva as pessoas a correr atrás das coisas da terra, correr atrás do dinheiro o tempo todo. Não que você, se você tivesse dinheiro, eu sei que o dinheiro é uma coisa essencial para a nossa vida, não é errado ter dinheiro. Eu sei que nós precisamos de casa, precisamos de um carro, precisamos de certa facilidade para viver. Eu não estou dizendo que ter isso é errado, isso é tudo uma bênção. Mas eu estou dizendo que eu posso trocar os valores, eu posso viver buscando um Deus atrás dessas coisas terrenas e não buscar o verdadeiro valor, que é o conhecimento das coisas celestiais, as coisas lá do alto. Agora, o falso evangelho, eles põem na cabeça da pessoa que a pessoa tem que correr atrás de soluções. Então enche a igreja de gente atrás de problema. Quem quer receber a bênção hoje? Eu. Quem quer receber? Ó, Jesus está aqui para te abençoar. Eu vim buscar uma bênção. A bênção Jesus vai dar. Né? Vou cantar essa música. E lá no auditório está cheio de gente que quer carro, quer casa. Ele está ali não para conhecer o reino de Deus. Ele está ali que ele quer trabalho, ele quer melhorar de vida, ele está com dor no joelho, quer ser curado. Aí, quem foi receber milagre? Conta a bênção, aparece na televisão. Ah, eu estava com uma dorzinha na ponta do dedo, saiu. Ah, eu estava com uma dorzinha de cabeça, saiu. Ah, eu cheguei aqui com o joelho dolorido, saiu. Olha o sentido, sem sentido. E eles vivem uma vida assim. Aí, ó, tem que estar toda sexta-feira, porque não, tem que estar toda segunda-feira, porque segunda-feira é o dia da prosperidade. Então ele vai lá, não, hoje é o dia que eu vou lá na igreja, porque eu quero ter dinheiro. E ele fica escravizado por essa cabeça há anos. Mas para ele ter o dinheiro no culto, que é o dia da prosperidade, eu vou encher ele de envelope. Se não der envelope, ele nunca vai prosperar. A sexta-feira é o culto da sessão de descarrego. Eu me senti mal durante a semana, eu vou lá para me sentir bem. Pastor, põe a mão na minha cabeça, passa óleo, porque eu preciso tomar um passe aqui evangélico para me sentir melhor. Essa gente não está interessada no reino de Deus, a gente está interessada na terra, nas coisas da terra. Então Paulo fala, se vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, qual é o meu alvo agora? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Onde Cristo está agora? Ah, Jesus já voltou, está no meu coração. Ele está em espírito, mas onde ele tem um corpo que ressuscitou e que foi glorificado. E onde ele está sentado agora? Com aquele corpo glorificado. Ele está lá nos céus, não está aqui na terra. Na terra está em nós o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo. Mas não ele fisicamente, ele não voltou. Vocês estão entendendo? Existe uma diferença grande nisso. Se vocês ressuscitaram, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então Paulo dá uma direção. O que é buscar as coisas lá do alto? Pensar nas coisas lá do alto é o Evangelho. Eu preciso entrar, ainda que nesse corpo carnal, um corpo maligno contrário a Deus, vivendo aqui na terra pela fé, eu preciso entrar no mundo espiritual, conhecer a riqueza do Evangelho, conhecer mais e mais quem é Deus, me aprofundar no mundo invisível,
Paulo não foi arrebatado até o terceiro céu? Ele disse: no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Um dia Deus permitiu que Paulo fosse lá, até o terceiro céu. Imagine o que ele deve ter visto lá. Ele não falou o que viu, ele só falou que ouviu palavras inefáveis que não era lícito contar para os homens. O que ele ouviu lá? O que ele viu lá? Você não tem sede de entrar lá? Não tem sede em conhecer esse mundo invisível? Em ter essa sabedoria de Deus, esse conhecimento de Deus? O Evangelho nos leva a essa profundidade. Como é que Paulo aprendeu e teve revelação do Evangelho da graça de Deus? Ele foi lá. Ele ouviu Jesus falar direto com ele, não precisou de inspiração. Você entende isso? Então, se a minha vida for baseada em vir para a igreja só atrás das coisas da terra, quero ler um texto lá em Coríntios 15. Presta atenção nisso que nós vamos ler. Paulo está falando a respeito da ressurreição. Então, Coríntios 15, ele fala uma coisa. No verso 19 ele fala assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. O que ele está dizendo? Se o meu relacionamento com Cristo, a minha esperança em Cristo está limitada, esse relacionamento que eu tenho com Ele, baseado só em coisas desta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se o meu relacionamento com Deus me dá isso, me dá aquilo, só resolver problemas da terra, eu vou para a igreja só buscar coisas da terra, nós somos infelizes. Por isso que está cheio de gente nas igrejas infeliz, não tem paz, não tem alegria, não tem certeza de salvação. Eles vivem uma vida dentro da igreja para ter coisas da terra, não estão interessados no mundo invisível. Não estão interessados nas coisas lá do alto. No geral, no Brasil, onde você entra, só fala de prosperidade. Fala a verdade isso. Se vocês ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Eu tenho essa sede no meu coração já fazem mais de 40 anos. Mais de 40 anos. 45 anos de penetrar nesse mundo invisível e conhecê-lo, e experimentar os poderes do mundo vindouro, os poderes da vida indissolúvel, os poderes do mundo espiritual, os poderes que já no Evangelho me foram dados, as bênçãos espirituais nos lugares celestiais que já estão preparadas para todo aquele que crê. Você entende isso? Você consegue compreender isso? Você tem sede disso? Eu quero, eu tenho sede. Eu tenho sede, eu gostaria, é só um desejo de sair um pouquinho do corpo, como o apóstolo Paulo saiu, e visitar a pátria que eu pertenço. Eu tenho sede disso. De dar um mergulho nas coisas profundas do Espírito, e experimentar no meu espírito a riqueza da sabedoria de Deus, de compreendê-la em maior profundidade. Fazer uma viagenzinha, você entende isso? Seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Eu tenho essa sede no meu coração. Agora eu faço uma pergunta. Você já descobriu que o reino de Deus não é o reino desse mundo? Você já descobriu que nós, cidadãos do reino celestial, não fazemos parte deste mundo? Que nós não pertencemos a este mundo? Você já entendeu que nós somos de uma outra dimensão? De uma outra galáxia chamada as regiões celestiais? Então vamos ver alguns textos da palavra de Deus. Vamos ver lá em João capítulo 17, onde Jesus está fazendo aquela oração
que puseram um título lá na Bíblia, Oração Sacerdotal, ele está falando várias coisas com Deus, com seu Pai, a respeito do mundo, dos discípulos. E no verso 14 em diante, ele diz assim, dizendo isso aos discípulos, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como eu também não sou. O que Jesus está dizendo? Que aqueles que estavam acreditando nele não eram desse mundo, estavam vivendo nesse mundo, mas não eram deste mundo, como Jesus não era deste mundo também. Aí Jesus diz, não os peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Você entende o que Jesus está dizendo? Eu vou perguntar de novo. Ele está dizendo que aqueles que acreditavam nele e ele próprio não pertenciam a esse sistema, não pertenciam a este mundo, estavam vivendo aqui no mundo, mas eles são pessoas de uma outra dimensão, das regiões celestiais. E eu pergunto a você, você já entendeu que você, apesar de estar vivendo no mundo, você não pertence a essa dimensão? Você pertence a uma outra dimensão, a um outro mundo, a uma outra pátria que não é terrena, ela é celestial. Vamos ver outro texto aqui em João capítulo 18, no capítulo seguinte. Jesus está preso, ele vai ser levado a Pilatos e ele vai ser interrogado. Verso 33 em diante. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu rei dos judeus? Respondeu Jesus, vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros ao meu respeito? Replicou-lhe Pilatos, porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim? Que fizestes? Agora olha a resposta de Jesus, presta atenção. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. O que Jesus respondeu para ele? O meu reino não é deste mundo. Você faz parte do reino de Deus. O reino de Deus já está no teu espírito, você já é salvo. Então o reino de Deus não é deste mundo. Jesus Cristo disse, eu não sou deste mundo. Eles também não são. O meu reino não é deste mundo. Então o reino de Deus não faz parte desta terra corrompida. Não faz parte deste mundo. Não tem nada a ver com esse sistema terreno que nós vivemos. E todo crente verdadeiro também não faz parte do mundo. Está vivendo aqui cumprindo os seus dias, está vivendo aqui, está vivendo pela fé no Evangelho, está vivendo pela fé no Evangelho. Mas não faz parte deste mundo. Não faz parte deste mundo. Você que olha para mim, que está cheio de problema, que até hoje só foi na igreja para resolver problemas e não resolveu. Se você é salvo, você precisa pensar mais alto. Você não faz parte deste mundo. O próprio Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, é das regiões celestiais. Então a igreja não pertence a esse sistema. A igreja, os salvos, estão aqui na terra, se reúnem, pregam o evangelho, mas não pertencem a este mundo. Não fazem parte desse sistema terreno. São pessoas celestiais de uma outra pátria, de uma outra dimensão. Ah, pastor, como o senhor prova isso? Ah, é tão bom ir na igreja e falar assim, eu vou chamar a existência dinheiro na minha conta, eu vou chamar a existência prosperidade, eu me sinto tão bem. Tudo bem, você quer continuar fazendo isso, faça. Mas se você é salvo verdadeiramente, você não pertence a esse mundo. Deus vai cuidar da tua vida terrena. Mas você não pertence a este mundo. Vamos lá, Filipenses. Ver uma coisa que Paulo fala
sobre os inimigos da cruz de Cristo. Vamos lá, Filipenses capítulo de número 2, Filipenses capítulo de número 3, versos 17 em diante. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, os quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. O que Paulo está dizendo? Que existiam muitos lá no meio da igreja, pessoas que estavam com Paulo, que estavam ouvindo o Evangelho. E Paulo disse isso repetidas vezes, e disse isso chorando. Essas pessoas eram inimigas da cruz. E o que provava que elas eram inimigas da cruz? Era alguma coisa que eles falavam? Era alguma falsa doutrina? Era aquilo que expressava na vida deles. Paulo diz, olha lá, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, é servir a si mesmo. E ele diz o quê? Essas pessoas que estão no meio da igreja, que estão no nosso meio, que estão ouvindo o Evangelho, eles são inimigos da cruz. O destino deles é perdição. Por quê? Eles só se preocupam com coisas da terra. Eles estão dentro da igreja, mas a busca que eles falam que buscam a Deus é buscar coisas para si mesmos. Só interesse próprio, só coisas materiais. Eles só buscam as coisas da terra e se tornam inimigos da cruz, porque a cruz desmascara o falso evangelho. A cruz põe para fora esse evangelho da mentira que aqui nessa terra a sua vida vai ser maravilhosa. Você vai ter tudo, não vai lhe faltar nada, né? Você vai ficar rico da noite para o dia. Ah, pastor, mas e reinar em vida? Reinar em vida não quer dizer que eu vou ter tudo. Significa que ainda que falte alguma coisa, nada disso vai tocar na minha fé, eu vou passar por cima disso. Reinar em vida que significa que ainda que eu fique desempregado passando necessidade, eu não vou perder a fé. Eu vou ficar firme na verdade da palavra de Deus e também vou procurar emprego, acreditando que Deus vai suprir a minha necessidade. Eu não vou esmorecer. Eu vou ficar firme na verdade do Evangelho da graça de Deus. Eu vou ficar inabalável, ainda que na carne sofra alguma dificuldade. Isso é reinar em vida. Passar por cima de todos os problemas sem ser dominados e escravizados por eles. E depois que Paulo fala, olha, esses aí são inimigos da cruz de Cristo, eles só buscam coisas terrenas, o destino deles é a perdição. Aí Paulo mostra no verso 20 e 21, ele fala assim, ele mostra uma outra direção. Ele fala, pois a nossa pátria está nos céus. Onde está a nossa pátria? Nos céus. Nós não somos aqui da terra. A igreja, apesar de estar na terra, vou repetir, ela é de uma outra dimensão, ela é dos céus. Nós não somos deste mundo. O reino de Jesus Cristo não é o reino deste mundo, ele mesmo disse. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que ele vai fazer por nós? Isso ainda não aconteceu, o qual transformará esse corpo de humilhação para nós termos um corpo igual ao corpo da sua glória. Nosso corpo vai ser transformado e nós vamos ter um corpo glorificado. Então a nossa pátria está nos céus. O alvo nosso é penetrar nesse mundo invisível no conhecimento, porque é com o teu espírito que você penetra lá. E conhecer os lugares celestiais, ainda vivendo aqui na terra, a riqueza e os poderes do mundo vindouro, a sabedoria de Deus, ter experiências no Espírito com Deus, coisas sobrenaturais. É isso que vai nos alimentar e nos dar forças para reinar em vida sobre toda a diversidade que vivemos neste mundo.
A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Você entende isso? Você percebe o que eu estou te dizendo? Nós não somos desse mundo, nós estamos vivendo aqui, passamos as aflições desse mundo, enfrentamos tudo que temos que enfrentar, mas a nossa pátria está nos céus. O reino de Jesus Cristo não é um reino deste mundo. Nós somos de uma outra dimensão. Recebe essa palavra. Então vamos, já caminhando para o fim dessa live. Então Paulo fala, se vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, se empenhe em compreender o Evangelho da graça de Deus, penetrar no mundo invisível, porque o Evangelho, através do que está escrito, nos leva a penetrar no mundo invisível. Se vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, onde Ele vive agora, lá no alto, glorificado, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. A nossa carne fica preocupada. Então, se eu não souber dividir alma e espírito, eu fico preso nas preocupações e eu limito o meu relacionamento com Deus. O meu relacionamento com Deus passa a ser limitado, baseado somente nas minhas preocupações, nada mais que isso. Pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Por quê? Porque nós morremos, já expliquei isso. Porque nós morremos, quero ler aqui. Porque morresses e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aonde está a nossa vida agora? A nossa vida está oculta, nós somos guardados. A nossa vida ninguém pode tocar, a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Você entende que a tua vida está oculta juntamente com Cristo em Deus? Você já foi liberto do império das trevas, transportado para o reino do Filho do amor de Deus, e que tua vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, ninguém pode tocar. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós seremos com Ele manifesto em glória. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, até lá nós já estaremos transformados na presença de Deus. Então nós, juntamente com Ele, nos manifestaremos juntamente com Ele, transformados em glória. Você recebe essa palavra de hoje, meu irmão querido, minha irmã? Foi uma alegria estar com você. É sempre um prazer poder trazer esta palavra do Evangelho da graça de Deus para você. E você que faz parte aqui da igreja, que congrega aqui conosco e que ainda não voltou. É tempo de voltar, já começamos os cultos, todos os domingos às 10 horas da manhã. 15% da igreja voltou, e a maior parte ainda não se despertou para voltar por culto presencial. Vamos, é tempo de retornar. Traga sua máscara. Já é permitido nos reunirmos com máscara, a coisa ficou mais folgada. Agora é tempo de voltar. Tá bom, meus queridos? Vou me despedindo de vocês, declarando isso com toda a força do meu coração. A tua vida vale mais que o mundo inteiro.